Fiador ou calcionante, o erro que pode invalidar a sua garantia. Você sabia que em muitos contratos de locação se confundem a figura do fiador com a do calcionante? Essa confusão não é um mero detalhe técnico. Ela pode mudar completamente o regime jurídico da garantia e até colocar o contrato em risco. Sou Antônio Campos, advogado especialista em técnicas contratuais do direito imobiliário. E hoje eu quero esclarecer uma diferença que parece ser simples, mas é extremamente sensível para as locações. A Lei do Inquilinato, em seu artigo 37, estabelece quais são as garantias permitidas nos contratos de locação, e entre elas estão a caução em imóvel e a fiança locatícia. E a lei é muito clara, não se pode exigir mais do que uma modalidade de garantia no mesmo contrato. Portanto, chamar uma garantia pelo nome errado não é mera formalidade, é alterar o tipo de obrigação que está sendo criada. Vamos entender a diferença de uma forma direta. Quando falamos em fiança, estamos falando de uma garantia pessoal. O fiador, ele assume uma obrigação fidejussória, solidária ao locatário. Se o locatário não pagar, o fiador pode ser cobrado na integralidade do seu patrimônio. A fiança, ela é um contrato acessório e deve ser escrita e interpretada restritivamente. E aqui entra um ponto extremamente importante. Se a fiança, em regra, exige outorga conjugal ou do convivente, o contrato civil determina que o cônjuge ou convivente deva anuir para que a fiança seja válida, salvo em hipóteses específicas de regime de bens do casamento. E a jurisprudência do STJ já reconheceu que a ausência da outorga uxória pode tornar a fiança anulável. E o fiador que você achava que estava garantindo pode simplesmente não estar. Agora vamos para a caução em imóvel. Quando alguém oferece um imóvel como garantia, estamos diante de uma caução real. Essa pessoa não é o fiador, ela é o calcionante. A garantia não recai sobre todo o patrimônio da pessoa. Ela vai recair sobre um bem específico, o imóvel que foi dado em garantia. É uma garantia real, que deve ser formalizada adequadamente, inclusive com a averbação da matrícula, conforme a própria lei do inquilinato assim prevê. A falta da averbação junto à matrícula do imóvel dado em garantia torna a garantia nula, por não ter dado publicidade ao ato, impossibilitando assim a oposição de terceiros. Você percebe a diferença? Fiador é uma garantia pessoal. Calcionante é uma garantia real, vinculada a um imóvel específico. Agora imagine o erro. O contrato de locação diz o seguinte: fulano de tal, fiador, oferece o imóvel X como garantia. E aqui que começa o problema. Você misturou uma garantia pessoal com outra garantia que é real. E isso pode gerar discussão sobre qual é a natureza da obrigação, se houve necessidade da outorga conjugal como fiança, e se a responsabilidade é sobre todo o patrimônio ou apenas sobre o imóvel. E até um questionamento sobre uma dupla modalidade de garantia. Porque se juridicamente você chama de fiador, pode estar criando uma fiança, mesmo que a sua intenção fosse apenas de oferecer um imóvel em caução. Isso pode abrir um espaço para a alegação de nulidade ou a anulabilidade do ato. Agora, atenção para um ponto importante. Na fiança, a exigência de anuência do cônjuge é típica e expressa. Já na caução imobiliária, a discussão não é porque é fiança, é porque pode envolver um ato de disposição ou oneração do bem imóvel. São fundamentos jurídicos completamente diferentes. Por isso, na prática, se o imóvel pertence à pessoa casada ou ainda que convivam em união estável, é recomendável colher a anuência do cônjuge ou do convivente, mas como ato sobre o imóvel, ou seja, calcionante, e não como cofiador. Essa distinção técnica é muito importante e essencial. Então, grave isso. Se a pessoa oferece um imóvel específico, ela é calcionante. E se você chama de fiador, você pode estar criando uma fiança sem perceber. O contrato imobiliário, ele não admite erro na sua forma conceitual, concluindo de forma objetiva. Fiador responde
como uma garantia pessoal e o caucionante oferece o imóvel como garantia real. A fiança pode ser anulável caso não exista outorga conjugal. Confundir os termos pode comprometer a validade da garantia, porque no direito imobiliário o detalhe técnico é uma proteção patrimonial. Até o nosso próximo encontro, com conteúdos claros e objetivos.